Já tá ruim agora. Pois é. Né? Daqui a 10 anos... Tô ok. Pronto? Tudo testado já. Tem certeza que eu posso ir, cara? Absoluta. Então, olá, hein? Posso ir de verdade? Vai logo. Vai logo. Vai logo é ótimo, né? Jurubebas? Sim, Jurubebas, o pior e o melhor podcast do mundo. Muita gente me pergunta, mas como é que consegue ser o pior e o melhor? Meu amigo, é o seguinte, independente do que a gente faça aqui, alguns acham ótimo e alguns acham horrível. Então é só uma constatação, entendeu? Mas é isso. Hoje a gente vai tratar aqui de um tema com uma profissional da área, né? Uma pessoa altamente gabaritada, mestre inclusive no assunto, profissional e tal, não sei o quê. E a gente vai falar de algumas coisas envolvendo a psiquiatria. Eu até estava comentando com ela aqui antes da gente começar o Jurubebas, né? Falei, doutora, eu espero que essa seja só a sua primeira participação aqui, porque na psiquiatria tem vários temas que precisam ser tratados especificamente por conta da importância deles no mundo que a gente está vivendo hoje. Eu vou dar um pequeno exemplo antes de começar com a minha entrevistada hoje, para ela até se posicionar sobre isso. Essa semana eu tive acesso a um vídeo de um pastor dentro de uma igreja dizendo o seguinte, que 30% das crianças são visitadas pelo demônio no útero das suas mães e por isso elas ficam autistas. Teve isso. Teve isso não. Esse vídeo está aí disponível para quem quiser olhar. Ou seja, presta bem atenção o mundo onde a gente está. Um vagabundo, não tem outro termo, né? Um irresponsável, um analfabeto, né? Que vai lá falar sobre uma coisa que ele não tem a menor ideia do que seja, né? Dentro de uma igreja. Aí eu te pergunto, o Ministério Público tem que tomar uma atitude, esse cara precisa ser punido por isso. Porque senão, daqui uns dias, eles vão dizer dentro da igreja que Hitler é um cara do caralho, que o nazismo é não sei o que e tal, e vai ficar por isso mesmo. Aí. Então, é nesse ambiente que a gente está discutindo alguns assuntos, vai discutir sobre psiquiatria, e eu já fiz isso aqui antes, né, de outras formas, para você entender a importância desse momento. Né? Então aqui no Jurubebas, sempre que for possível, a gente vai ter discussões estruturadas sobre esses temas para que você, né, não seja mais uma vítima dessa conversa maldita, dessa conversa de religião, entendeu? Levando as pessoas ao extremismo, ao erro, ao medo e etc, etc, etc. Então, pronto. Feito esta... jogada todas essas pedras, né? Doutora Luísa Ninon, psiquiatra, graduada na UFG, com mestrado na UFG, com residência no HC da Universidade Federal, ou seja, uma pessoa estruturada para conversar com a gente sobre esse assunto. E, durante o programa, eu até anotei aqui algumas coisas que a gente pode falar, né? Por exemplo, a gente pode falar de trabalho e saúde mental, podemos falar sobre uma coisa que eu acho muito interessante, excesso de telas e estimulação. Isso atinge muito crianças, por exemplo, e alguns pais irresponsáveis fazem isso achando que estão fazendo bem, né? Suicídio, que é um tema muito duro, muito difícil, que eu quero discutir qualquer dia desse aqui, especificamente isso com ela, transtornos alimentares e uma coisa que eu já até falei aqui no início, né? Diagnóstico, hiperdiagnóstico e sobrediagnóstico de autismo e TDAH. Doutora, prazer tê-la aqui, obrigada pelo sorriso, pelo bom humor e seja bem-vinda ao Jurubebas Podcast. Muito obrigada, Leal, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. E gostei muito da introdução do podcast. Aqui a gente pode falar mal de pastor? Pode falar o que quiser aqui, não tem problema. Depois só corta essa parte, oremos, vai dar tudo certo.
Na verdade, é o seguinte, eu não estou falando mal de um pastor. Você está falando mal de uma conjuntura, eu estou falando de né? um irresponsável. Um sujeito que está dizendo coisas que ele nem sonha do que ele está falando. 30% das crianças são autistas? Como assim? Nasce 30% de cada 10, 3 crianças são autistas? Da onde ele tirou isso, doutora? Não sei. Realmente não sei. Eu sei de onde ele tirou. Ele tirou isso da burrice. Ele tirou isso, foi da cabeça dele. Isso é para falar, é para fazer sucesso, para dar view, não sei aonde. É por isso. Essa gente não tem responsabilidade, não. Porque um cara que age assim, entendeu? Ele devia ser criminalizado mesmo. Olha só, esse cara com isso, ele consegue o quê? Preconceito contra as crianças. Este menino, ele nasceu da visita do demônio. E essa mulher teve a visita do demônio porque ela é uma descrente, porque ela não sei o quê. É isso que esse cara quis dizer. Ou seja, mais uma técnica vagabunda, né, de impor o medo às pessoas para que elas fiquem religiosas. Doutora, a religião é a coisa mais nefasta que existe no universo. Não tem nada tão pior do que isso. Então, sinta-se à vontade, entendeu? Porque se alguém vai pagar alguma coisa aqui por falar a verdade, sou eu, não é você não. Você já lançou uma pedrada, né, Leal? Sim, ué. Então, assim, né? A psiquiatria, ela, por vezes, né, quando a gente fala de transtornos mentais, de alterações comportamentais, é meio que uma terra de ninguém, né? Então, a gente trouxe a psiquiatria para um status de ciência muito recentemente, assim, a gente está falando de algo do século XX em diante, né? Bem recente, final do século XIX, começo do século XX em diante. Porque as manifestações de alterações comportamentais dos transtornos mentais, eles eram explicados, né? Não antes, mas hoje também, né? Por qualquer um, né? Então, até o século XIX, mais ou menos, né? Até mais ou menos a época do Kraepelin, do Freud, enfim, né? Dessas pessoas que trouxeram mesmo a saúde mental e a psiquiatria para um status mais científico, essas manifestações de alterações de comportamento, elas eram explicadas por possessões demoníacas, elas entravam muito no lance do misticismo, né? Tanto do controle da religião, quanto do controle do charlatanismo, né? Tinha um cara que chamava-se Mesmer, e ele tinha uma corrente que era o mesmerismo, né? Que ele entendia que as alterações de comportamento, os transtornos mentais, se davam por uma contaminação de fluidos que a gente não conseguia ver, e aí ele propunha curas de uma maneira bem charlatânica, assim, né? Vamos por assim dizer. Então, a saúde mental, ela historicamente, né? Se a gente pega, assim, nosso desenvolvimento de civilização, ela fica na conta de quem quiser, assim, né? Então, a gente, a partir do final do século XIX, começo do século XX, que a gente começa a trazer um paradigma mais científico para a saúde mental e para a psiquiatria. Por exemplo, eu sou mestra, né, em saúde coletiva, eu estudei suicídio no meu mestrado. Eu sei que o foco não é suicídio, que é um tema muito específico dentro da psiquiatria, e acho que é mesmo, né? Acho que a gente precisa de um contexto específico mesmo para falar sobre suicídio. Mas, por exemplo, o suicídio, ele sempre foi interpretado de diferentes maneiras por diferentes culturas, né? Em algumas culturas a gente tinha esses suicídios honrosos, como, por exemplo, o harakiri, né? Agora eu não sei se eu lembro o nome daquele suicídio japonês, que era uma forma de morrer honrosamente. Enfim, várias culturas já interpretaram de diferentes formas, né? E na época que surge o cristianismo, por exemplo, né? Falando de religião, o suicídio era uma morte muito honrosa para os primeiros cristãos, por exemplo. Porque a vida, ela era um mar de sofrimento, agruras e tentações. Então, escolher morrer e escolher ir para o paraíso ao lado desse Deus, né, onipotente, onisciente, todo-poderoso, era uma atitude vista como altruísta e de muita honra.
E aí, a partir do momento que muitos cristãos começaram a morrer em suicídio, né, a igreja se reúne e Santo Agostinho e depois Tomás de Aquino entendem que o suicídio era algo pecaminoso, porque eles estavam perdendo muitos fiéis em suicídio. Ou seja, é ruim para os negócios. Ou seja, é ruim para os negócios. É aí que eu quero chegar. Foi assim que o suicídio foi colocado, por exemplo, num lugar pecaminoso pela igreja. E aí vem o Santo Agostinho e depois Tomás de Aquino, né, que oficializa essa ideia de que o suicídio era um pecado mortal. Né? Leva à morte, né? Você literalmente... Se você suicidar, você literalmente comete um pecado mortal. Certo? Porque você morreu. Você morreu, né? Não tem como. Mas... Agora, se você vai acordar do outro lado, do lado de alguém, aí é outra conversa. Aí já entramos em outra seara, né? Exatamente. E aí o Tomás de Aquino coloca que as famílias das pessoas que se suicidavam não teriam direito aos espólios e à herança, né? Justamente para coibir essa prática de suicídio entre os primeiros cristãos. E aí, assim, a partir daí, a igreja se desenvolve, a igreja católica na época, tendo o suicídio num lugar criminalizado, né? E aí, a partir daí, na verdade, que o suicídio entra nesse lugar. Porque até então, né, era essa questão, né? Tinha as sociedades, por exemplo, sumérias, da época da Mesopotâmia e tudo mais, entendiam que pessoas idosas, por exemplo, deveriam se suicidar, porque poderiam ser um peso para aquela comunidade. Então, também era uma forma da pessoa que conseguia envelhecer, né? Porque a expectativa de vida era muito menor do que é hoje, morrer dessa maneira. Mas só a partir de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino que o suicídio entra nesse lugar de tabu, de polêmica, de pecado e tudo mais. E só com Durkheim, em 1799, talvez o ano esteja errado, mas eu acho que é isso mesmo, com o trabalho dele sobre o suicídio, é que o suicídio vem para o campo científico, que ele faz um estudo sociológico do suicídio. Por volta de 1700 e pouco. Não, 1700 e tanto, assim, já quase 1800. Ah, tá. Já quase 1800. Uhum. E aí, é o Durkheim que começa a trazer, por exemplo, o suicídio para um campo científico, né? Que ele estuda as mortes em suicídio, ele vai nas delegacias de Paris e estuda e cataloga, né, quem morria de suicídio na França naquela época. E aí ele elabora hipóteses científicas, obviamente que da perspectiva sociológica, ele era um sociólogo, em relação a esse tema, né? E foi a partir daí, né, da Idade Moderna e Idade Contemporânea, que o suicídio e a psiquiatria e os fenômenos psíquicos começam a caminhar para o rumo da ciência, né? O Kraepelin, que foi um psiquiatra alemão que viveu mais ou menos na mesma época do Freud, inclusive eles se comunicavam, né? A gente considera ele o pai da psiquiatria, porque ele pega os fenômenos psíquicos e cataloga em diferentes categorias, entendendo que determinadas manifestações podiam ser o que ele chamava de demência precoce, que hoje a gente chama de esquizofrenia. Outro grupo de manifestações seria a psicose maníaco-depressiva, que hoje é o transtorno bipolar, que a gente chama. E a partir dessa organização categórica, né, surge a psiquiatria enquanto ciência. Mas até então, né, a gente estava numa terra de ninguém. Só que hoje a gente ainda continua numa terra de ninguém. Até né? porque, por exemplo, posturas como a desse pastor, né, que fala sobre o autismo, pensa bem o quanto um sujeito desse é sem vergonha. Sem vergonha no sentido literal das coisas. Porque o cara tem que ser muito mala para falar sobre um assunto que ele não tem a menor noção do que é. E falando bobagens, né? Cara, enfim, né? Então hoje, quando você diz que a igreja, num determinado momento, digamos assim, ela criminaliza o suicídio, né? E porque é ruim para os negócios? Claro que é ruim para os negócios. Os meus fiéis começam a morrer, é menos gente colaborando, menos gente dando dinheiro, menos gente participando, menos gente doando, então é ruim. Agora, o mais interessante é que, repara, ela transformou isso em pecado, mas não ofereceu nem meia solução. Nada. Não, solução não tem. A solução é aguentar as angústias de uma vida terrena independente do
quão angustiantes elas possam ser. A né? solução é porque Deus quer. Essa é a solução. É engraçado isso, né? Como que pode alguém comprar um peixe podre desse? Léo, você é muito engraçado. Você acha? O lance da religião, né? Ela é uma estratégia de controle de corpos muito eficiente, né? Porque você está lidando não com o físico, mas com o metafísico, né? Então, quem não quer Deus? Deus é uma entidade metafísica. Então, a partir do momento que... E geralmente, né, as pessoas, elas têm uma necessidade de busca de sentido para a vida, né? A vida precisa fazer sentido, né? A vida não é só trabalhar, comer, fazer cocô, xixi e evitar ficar doente, né? A gente precisa encontrar algo que faça com que tudo isso valha a pena. E muitas pessoas se apegam no metafísico para isso, né? E quando eu falo metafísico, pode ser assim, eu tenho um projeto de vida, eu quero, sei lá, casar e ter filhos, eu gosto muito da minha profissão, então isso para mim direciona assim, o sentido da minha vida. E muitas pessoas vão para a religião para buscar um sentido para estar vivo, né? O que não é fácil buscar um sentido para estar vivo. E a partir do momento que você tem essa conexão com um metafísico que te impõe leis, que vem de um lugar que apenas poucas pessoas, que seriam os pastores ou essas entidades religiosas, podem acessar, né? Que são os comunicadores dessas vias metafísicas. Os representantes. É uma estratégia de controle de corpos muito interessante, né? De docilização, assim, das pessoas. A psiquiatria, por exemplo, na sua lida, né? Na sua lida com a psiquiatria, quando você faz, por exemplo, esse tema que estava aqui, quando você faz psicoterapia, né? De orientação analítica, por exemplo, você entra nessa seara. Por exemplo, isso te dá condições de entender que aquela pessoa tá prestes a se transformar vítima de algo que é importante para ela. No caso, encontrar um sentido para a própria vida, acreditando nas histórias que vão contar para ela do ponto de vista da religião. Tipo, Adão e Eva. Cara, eu sinto muito, mas para eu, Antônio Leal, quem acredita em Adão e Eva tem problema mental. É uma mitologia, né? É a mitologia cristã, né? Então, assim como tem a mitologia grega, mitologia então, assim, são histórias mitológicas. Se você fala assim, por exemplo, lá, você vai falar de um deus grego, aí o povo, mas entende como mitologia, beleza. Aí você fala em Adão e Eva, não, Adão existiu, Adão isso, Adão aquilo, teve o paraíso, teve a serpente, que era o mal, não sei o quê. Ou seja, desse ponto de vista, né, assim, eu vou fazer uma pergunta aqui muito louca, né? Tá. Qual é o grau que nós estamos como estruturas mentais nesse caldo todo, na sua opinião? Essa pergunta é difícil. Porque assim, as comunidades, porque geralmente, o que é a questão, né? Nós somos seres sociais. Sim. Né? Então a gente não existe, a gente não consegue existir desligado de uma comunidade, né? Isso é, assim, a ideia do ermitão, da pessoa que vaga pelo deserto sozinha, isso é muito, muito utópico, né? Isso é outro mito, né? A gente está falando aqui de mitos, isso é outro mito. Então a gente não consegue viver desligado de uma comunidade. O que eu acho que a religião faz de uma maneira muito interessante é criar comunidades. E as pessoas começam a criar redes de pertencimento lá dentro. Amigos, pessoas com quem se pode contar, a partir daquele núcleo comum, assim. E nesse aspecto, essa questão da criação de pertencimento e criação de comunidades onde as pessoas se apoiam, isso é uma ideia muito interessante. É isso que a gente precisa. Eu não tenho nada contra isso, né? Eu acho isso bom. É disso o problema é estar
né, no que você usa para fazer isso, né, nas mentiras que você Sim. conta, né, no medo que você impõe, etc. Aí já não estamos falando das pessoas que estão dentro dessa comunidade, mas por vezes das pessoas que gerenciam essas comunidades, né? Você já assistiu aquele documentário sobre terraplanismo? A Terra é plana? Não. Você nunca perdeu seu tempo com isso? Eu não tive o desprazer de viver isso, não. Sabe por quê? Porque, assim, cara, pelo amor de qualquer coisa, né? Terra plana... Terra plana. Não, e terra olha, plana. as pesquisas mostram, né, que 20% da população brasileira, 40 milhões de pessoas, acreditam que a Terra é plana. Isso aí, por exemplo, pegando isso, porque eu perdi meu tempo assistindo aquilo, o documentário da Terra plana. E a questão daquela comunidade terraplanista é a questão da comunidade. Eles formam uma comunidade em que as pessoas fazem amizade, em que as pessoas criam redes de apoio, em que as pessoas se conhecem, têm espaços para compartilhar em torno daquele ideal. Mas enquanto rede comunitária funciona. Né? A questão que a gente tem que ter, e aí eu acho que a gente recai sobre a educação, né? É uma crítica em relação àquilo que vamos utilizar para nos organizarmos em comunidade. Porque tem gente se organizando em torno da terra plana, por exemplo. Tem gente se organizando em torno do demônio que invade o útero, enfim, né? A questão é que a gente tem que ter uma crítica do que a gente usa para se organizar comunitariamente. Mas eu acho que tem pessoas, né, e aí a gente vai falar de lideranças e de pessoas que ganham muito dinheiro, inclusive, com isso, né? É claro. Que lançam mão dessa necessidade de pertencer do ser humano, né, para fazer manipulação de massa. Ou seja, eu descubro, né, como mau caráter, né, como mal intencionado, como bandido, né, como alguém ruim. Eu descubro uma necessidade das pessoas, crio uma história e vou criar uma comunidade baseada naquilo que eu tô cansado de saber que é tudo mentira, que não tem nada daquilo e tal, não sei o quê, mas, né, eu trago aquelas pessoas para essa comunidade, vou usufruir delas, né? E o meu argumento, né, se colocado contra o paredão, né, com um fuzil apontado para minha cabeça, vou dizer, não, mas eu ajudei essas pessoas. Lá elas se conheceram, lá elas se casaram, lá elas tiveram filhos, lá elas viveram felizes nessa mentira. Pois é, mas... e tudo que você tirou delas? Né? E o que você evitou de desenvolvimento delas? Que é o que acontece. A pessoa entra numa coisa dessa, voltada com a religião, e se transforma muitas vezes num extremista. Muitas vezes ele bota um colete de bombas acreditando que vai explodir em algum lugar e imediatamente após aquilo ele vai ter não sei quantas virgens esperando por ele. Aí eu fico imaginando o seguinte: quando é uma mulher que faz isso, ela vai encontrar virgem lá do outro lado também? Coitada, se ela encontrar. Ou seja, então assim, eu consigo entender claramente, né, que muita gente tem na igreja, seja a igreja que for. Sim, estamos falando de diferentes denominações. Então, não, lá eu tenho amigos, lá eu faço amigos, lá eu encontrei a minha mulher, a minha esposa, lá eu encontrei meu marido, né? Lá eu tenho convivência. Tal. Tenho amigos. Ok, tem amigos. Agora, de uma certa forma, esta pessoa colabora com o bandido que está contando aquela mentira, porque ela é uma referência, né? Quantas e quantas pessoas dizem assim, não, cara, o fulano de tal, o empresário tal, é da minha igreja, querendo dizer o seguinte: se aquele cara que é empresário, sei lá quem, não sei o que e tal, ou que é um artista famoso, sei lá o que e tal, tá lá, é porque que eu vou chegar lá também. Exatamente isso. Eu tive uma vez num programa de debate, conduzindo um programa de debate, numa época em que dois pastores aqui, o marido e a mulher, um bispo e uma bispa de uma igreja, de uma denominação de São Paulo, foram presos nos Estados Unidos por conta de entrar com dólar, não sei mais o que, e aí a imprensa mostrou o quanto eles já eram ricos, né? E aí neste debate alguém disse uma coisa que é exatamente o que você acabou de dizer, falou assim, deixa eu te falar, a tendência, a partir de agora, é essa igreja crescer.
Porque as pessoas querem ser tão ricas quanto esses dois aí. Sim. Olha que loucura, doutora. Tem uma questão, a gente tem duas formas de raciocinar, né? Se a gente raciocina de forma focada no indivíduo, individualmente, às vezes tá tudo certo, às vezes a religião não vai ser um problema, muitas vezes vai ser uma solução, né? De pertencimento, de rede de apoio, de rede comunitária, de algo que dá sentido para a vida daquele indivíduo, e etc. Isso não é problematizado em nível individual. Mas se a gente raciocina coletivamente, né, que eu acho que essa que é a grande questão, isso se torna problemático em nível estrutural, né? Se torna problemático em nível estrutural, até porque a gente vai cair na ideia da meritocracia. Se ele conseguiu, eu vou conseguir, né? E isso, e a gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim que as coisas funcionam, né? É outra lambança, né, que impõe as pessoas. A meritocracia é uma falácia, né? Claro. As pessoas, claro que existem aqueles self-made men e etc, mas isso é a raridade da raridade da raridade. É exceção, né? É a exceção da regra que confirma a regra, né? Mas via de regra, as pessoas chegam em determinados locais, né, pelos privilégios ou pela ausência de privilégios, né, que elas têm, pelas condições que elas experimentam ao longo da vida, né? Se eu conseguir hoje, por exemplo, sou médica, sou mestra, sou concursada, tenho um consultório que vai bem, mas assim, meus pais pagaram boas escolas para mim, né? Tive, por exemplo, tô fazendo um autorrelato, que claro, né, não vale para todo mundo, mas é um autorrelato. Tive presença de mãe, tive, enfim, uma série de fatores que puderam fazer com que eu me dedicasse aos meus estudos, por exemplo, né? Agora, e a pessoa que tem que começar a trabalhar com 11, 12 anos de idade, que não tem o que comer e que, enfim, né, não tem acesso à informação, à saúde, a nada, como que ela chega nesse mesmo lugar, né? O local de partida é muito desigual. A meritocracia prega que esse cara aí é um merda. Sim. A pessoa não tem autoestima, né? A pessoa não dá conta. Isso aí, ó, porque se ele fosse realmente, né, o discurso é tão podre, mas tão podre, que outro dia eu disse aqui o seguinte, falei, olha, eu acho muito interessante alguém que bate no peito para dizer, rapaz, comecei a trabalhar com 10 anos, entendeu? Eu sou patriota, eu, sabe, não sei o quê, pererê. Aí, eu falo assim, escuta, eu aos 10 anos... eu andava na cidade com uma caixa de isopor, né? Então vamos lá num autorrelato. Aos 10 anos eu andava com uma caixa de isopor pendurada no pescoço, gritando, ó, o picolé! Aos 10 anos. Aí eu explico para ele, assim, cara, como que eu posso aprovar um país de merda que permitiu que uma criança como eu estivesse naquela situação, quando eu deveria tá tendo as minhas qualidades, né, digamos, melhoradas para eu poder fazer muito pelo meu país quando eu fosse adulto e tal, não sei o quê. Aí, mas você chegou, assim, eu cheguei, cara, mas eu sou 1 em 1 bilhão. Sim. Quantas crianças de 10 anos que vendem picolé e nunca vão virar absolutamente nada. Do ponto de vista do capital, não é nada. Por quê? Porque essas crianças eram diferentes de mim, por exemplo. Então, aí, eu falo, cara, você deveria entender que esse país negou e continua negando. Então, esse papo furado de meritocracia, isso é uma falácia bruta. Sim. Entendeu? Então, assim, agora, o impressionante, doutora, em relação ao pensamento coletivo, né? Aí eu vou para a consciência coletiva. Tem o lado bom, quando essa consciência coletiva é boa, né? Ela é clara, ela é justificada ou justificável, né? E tem o lado ruim, né? Que é o que mais acontece quando essa consciência ela é montada especificamente para ser daquele jeito. Por exemplo, como a gente pode definir uma pessoa que está sendo prejudicada por um sistema de governo, por exemplo, e apoia? A gente viveu um surto coletivo, a gente ainda vive, né?
Exatamente. Um surto coletivo, né? Isso em relação surto a isso, coletivo. né? Não, assim, tô usando um termo coloquial, né? Mas eu acho que hoje, eu sempre uso esse exemplo quando eu falo com os meus alunos, por exemplo, em relação a essas coisas. Quando eu era criança, na década de 90, o jornal que o meu pai lia era o mesmo jornal que o seu pai lia, né? Você fala isso para os seus alunos. Falo. E então a gente tinha acesso às mesmas informações, né? Hoje, com os algoritmos de redes sociais e tudo mais, o que eu consumo em redes sociais, em mídias sociais, em termos de informação, é diferente do que você consome, né? Porque as coisas vão sendo filtradas de acordo com o seu interesse. Inclusive é possível, né? Teve até uma época que saiu isso, a criação de algoritmos bem nazistas, né? Se você for consumindo aqueles conteúdos, né? Você vai sendo direcionado cada vez mais para aquele nicho de conteúdo. Então, essa coisa da gente não consumir mais as mesmas coisas, né? Faz com que a gente fique muito mais preso nas nossas bolhas e a gente acha que o mundo funciona desse jeito, né? Do jeito que a gente está entendendo. Mas o jeito que eu estou entendendo é completamente diferente do jeito que o colega aqui do lado está entendendo hoje em dia. É porque você, por exemplo, o algoritmo te manda aquilo que ele considera que você vai aceitar. Isso, que eu tenho interesse. E essa análise é feita pela sua condição, pela sua capacidade de crítica. Sim. Né? Porque assim, não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Aí o algoritmo entende só, ali tem uma pessoa que tem consciência crítica, então não pode excluir, ela só vai consumir coisa boa. Por exemplo, entendeu? se você pega uma pessoa de direita, a pessoa consome conteúdos, vamos supor, do Kim Kataguiri, como que é o nome daquele? Nicolas. Como que é o nome da Coppola, Caio Coppola. Nossa, e aí, a partir do momento que a pessoa começa a consumir esses criadores de conteúdo, assuntos relacionados a isso vão aparecer ali no feed para aquela pessoa, porque assim, o algoritmo entendeu que aquele é um nicho de interesse que ela tem. Agora, se você pega uma outra pessoa, por exemplo, que entra na internet só para ver meme, o algoritmo vai só indicar páginas de humor. Agora tem uma outra pessoa de esquerda, por exemplo, que ela consome só páginas como a do Janones, como enfim, essas páginas de esquerda, né? Centralismo democrático é top, enfim, essas coisas. Ela vai sendo direcionada para mais conteúdos de esquerda. E a partir desse momento, a gente vai vivendo em bolhas, porque a gente não sabe o que o colega está consumindo. É tudo bolha. Não importa de onde ela se localiza no espectro, né? São bolhas. Bolhas. E aí, quando você vê o resultado de uma eleição como a gente teve em 2018 e 2022, né? O outro lado, a bolha que perdeu se choca. Porque você, como assim? O mundo como que essas pessoas não percebem que o mundo tá doido, que o mundo não sei o quê, esse cara é louco, é o demônio. Onde que tá? Por exemplo, quando a gente pega 2018, eu fiquei chocada quando o Bolsonaro ganhou. Fiquei chocadíssima. Eu falei, quem que votou nele? Pois é. Aí, não, muita gente votou, só que essas pessoas estão consumindo coisas que eu nunca consumi. E em 2022, quando a gente teve aquela eleição com uma diferença de 1 milhão de votos apenas, né, que o Lula ganhou, os dois lados ficaram chocados. Eu achei que o Lula ia ganhar com uma margem muito maior, por exemplo, né? E do lado bolsonarista, né, o pessoal entendeu que o Bolsonaro já estava eleito. Sim. E que as eleições tinham sido fraudadas. Agora, assim, foi pitoresco, né, a gente observar. É claro que pitoresco, mas assim, né, tragicômico, né, porque, pelo amor de Deus, é tipo assim, criou-se uma narrativa sobre algo que passou a ser chamado lá, que na verdade existe, né, que é o tal código-fonte, né? Criou-se uma narrativa de um código-fonte que tinha sido colocado, que já tinha sido oferecido, ele era de conhecimento, tudo tal, ou seja, e eles pegaram isso e começaram a dizer, não, o dia que a gente ver o código-fonte, aí lá tá claro que as eleições serão fraudadas ou foram fraudadas e tal, e não tem, para quem conhece o basicão
do basicão de um código-fonte sabe que isso é uma balela, uma besteira, uma piada, né? E quando esse código-fonte foi cobrado pelo Ministério da Defesa, o Ministério da Defesa, para quem lê alguma coisa, né? O Ministério da Defesa foi informado pelo Tribunal Superior Eleitoral de que o código-fonte já tinha sido disponibilizado há 6 meses antes daquela. E aí, o que eles fizeram malandramente? Fingiram que não leram aquilo. Ele falou, não, ó, já tô... Porque o código-fonte tem que ser oferecido meses antes para ele ser testado, para ele ser não sei o que e tal, e aí 2 ou 3 meses antes da eleição, ele é devolvido, né? Ó, apareceu esse problema, não sei o que, então eles fazem o fechamento daquilo e aquilo vai ser o código-fonte da próxima eleição. Criaram uma narrativa e o povo ficou esperando, não sei o que, cadê o código-fonte? No dia da invasão lá do Congresso, não, queremos o código-fonte. Meu Deus, não, aquilo é bizarro. Ou seja, todas essas bizarrices existiram por conta disso que você acabou de dizer. Bolhas criadas. Não, olha, eu cheguei a ver vídeos, né, de pessoas que diziam que o Lula não estava governando, era um clone. Ah, eu vi isso também. Doutora, assim, ó, Gente, o Brasil é um meme pronto, meu Deus. Doutora, eu fico imaginando assim, você, né, no seu consultório, e aí alguém marca uma consulta na área da psicoterapia de orientação analítica, certo? E aí ele chega lá e fala assim, não, doutora, porque eu não sei mais o que fazer, porque eu tô tão incomodado em ver aquele clone do Lula no lugar do Lula. E aí? Gente, isso aconteceu muito, assim, né? Isso aconteceu muito. Pois é, aí o que fazer num caso desse, doutora? Olha, assim, eu me manifesto politicamente nas redes sociais, porque o Instagram é o novo currículo Lattes, né? As pessoas não olham mais o currículo Lattes das pessoas. As pessoas olham o Instagram do profissional, né? Valorizem o profissional, gente, que não está no Instagram também, sabe? Porque é difícil você estar trabalhando e produzindo conteúdo o tempo todo, né? Mas enfim, eu me manifesto a minha rede social, ela é híbrida, né? Então eu posto algumas coisas profissionais, posto 90% de meme, posto algumas coisas pessoais, né? Mas eu me manifesto politicamente nas redes sociais. Então os pacientes que me seguem já sabem, né? Já sabem. Eu tenho, a maioria dos meus pacientes, querendo ou não por conta disso, são da bolha da esquerda, né? Mas eu tenho muitos pacientes de direita, muitos pacientes bolsonaristas, muitos pacientes que foram pra porta de quartel, né? E eu acho que rezaram pra pneu. Que isso ficou rolou demais. Alguma coisa cair do céu na cabeça deles. Isso rolou demais. Então, assim, atendo todo tipo de gente, né? Eu acho que o importante também é a gente entender que esse lance do discurso de ódio, né? Ele nos movimentou afetivamente, né? Isso mexe com os nossos afetos. Tanto é que as famílias brigaram entre si. Impressionante, né? E muitas relações que vão muito além da política, né, se dissolveram nessa época. Agora, o que fazer, por exemplo? Minha mãe é bolsonarista, de pôr bandeira no carro, de meu capitão, minha vida, né? Agora, por conta de eu deixar de amar minha mãe, como é que a gente faz isso, né? Então, como a gente foi muito mobilizado em termos afetivos, por conta da política, eu acho que a gente parou de ver o valor que as pessoas têm a partir da ótica política. E as vidas têm valor, independente da pessoa tá rezando pro pneu ou não, né? E eu acho que tratar essa dimensão de que toda existência é válida, e a gente entender que os nossos afetos estão mobilizados por conta de um discurso de ódio que funcionou muito bem, né? Porque o Bolsonaro ganhou as eleições assim. Bolsonaro, Trump, Milley, né? Todas essas direitas aí da América. Eu acho que é importante a gente ter essa consciência para não transferir isso para as nossas relações que são de outra ordem, né? Porque uma coisa é a gente militar na universidade, a gente tá conversando sobre isso aqui, outra coisa é a gente entender que o outro pode morrer porque ele é de uma posição política diferente, né? O que é um absurdo, né? O que é um absurdo. Mas foi difícil manejar esses afetos durante a eleição. Justamente porque o redemoinho de ódio estava a pleno vapor. Agora tá menos.
Mas a gente vai ter as eleições municipais, isso vai voltar. Nas eleições presidenciais, isso vai voltar a ficar mais turbulento, né? Você acha que vai ter algum retorno a uma postura mais equilibrada? Você vê essa possibilidade assim? Porque isso é o que rolou é óbvio que essas pessoas foram vitimadas. Sim, todos nós, por intenções mesmo, manobras científicas, inclusive, né? Então todo mundo foi vitimado por isso. Isso cria uma certa resistência nas pessoas, elas ficam mais resistentes. Ou seja, será que isso vai diminuir? Por exemplo, as pessoas que cortaram relações, a ficha vai cair alguma hora? Você acha? Não sei. Eu não sou analista política, né? Mas eu acho tão pouco provável que essa polarização melhore. Eu acho. Acho que agora as coisas estão menos acirradas porque a gente não está em período eleitoral. Mas eu acho que na hora que a gente chegar perto das eleições presidenciais de novo, tudo isso volta. Ou seja, e a desinformação... vou citar um exemplo que aconteceu agora recentemente na convenção do Partido Republicano nos Estados Unidos. A CNN pegou o discurso do Trump e mostrou ponto a ponto todas as mentiras que ele contou. Ele é um mentiroso quanto mais. Agora, aí de onde vem a explicação para aquelas pessoas que estão apoiando, né, não aceitarem essa mentira? Ou seja, sabendo que o cara está mentindo, eles relevarem. Que tipo de chá de cogumelo com bosta de vaca essa gente tomou? Ai, Leal. Eu acho que é muito conveniente acreditar no que é conveniente pra gente, né? Então, a partir do momento que aquela mentira... Isso é um tipo de doença mental, não? Não. Não tem nada a ver com doença mental? Não. Tem a ver com escolha. Tem a ver com escolha, tem a ver com... Olha, por mais que esse discurso seja mentiroso, ele me beneficia, eu escolho acreditar nele, eu escolho compactuar com isso, assim, né? Tanto é que a gente vê uma discrepância muito grande, por exemplo, pegando esse lance da direita, né? Bandido bom é bandido morto, né? Que eles têm muito essa questão. E vem toda uma questão de repressão ferrenha quando é, sei lá, uma pessoa preta, periférica, que às vezes rouba um celular, rouba uma comida de um supermercado, tem que morrer, tá prejudicando o pequeno empresário. Agora, quando é o Bolsonaro que não traz a vacina, isso patrocinou milhões de mortes, ele não é bandido bom, bandido morto, né? Então, existe uma diferença de julgamento das pessoas e das atitudes conforme é conveniente, né? E esse discurso mentiroso do Trump e do Bolsonaro e do Milei e das direitas, né? Das extremas direitas, via de regra, eles são muito convenientes para as elites, né? Extremamente convenientes. Porque o que é criminalizado é crime de pobre, é crime de preto, é crime de periferia. Mantém a elite na posição dela. Mantém, exato. Tudo é sobre manter esse status quo. Esse status quo. Aí tem aquele livro do Gessé, né? Das elites do atraso, que é muito sobre isso, né? Então, a mentira que é conveniente, tá tudo certo lidar com ela, né? Então, por exemplo, essa mentira me beneficia principalmente. Principalmente, ela é conveniente para manter um status quo de poder, assim, né? Então, a gente está falando aqui sobre relações de poder que são afetadas por redemoinhos de ódio que tocam em afetos, e tudo isso é muito confuso. Mas tudo isso é muito novo também, né? Do ponto de vista de que a gente tem redes sociais hoje, que as informações se disseminam muito rápido. Mas o Hitler, ele ganhou as eleições na Alemanha, sim. Vamos reconstruir a nação, e a gente precisa de um líder forte, o nacionalismo e não sei o quê. Então, eles giram um redemoinho de afetos, que já vinha de uma nação dizimada de uma guerra, né? Para conseguir popularidade e conseguir chegar nos lugares onde ele queria chegar. Isso não é novo em termos de estratégia, isso é novo em termos de dimensão, né? Isso é novo em termos de dimensão que isso pode ter. Mas muitos líderes populistas ao longo da história, seja da direita, seja da esquerda, né?
mas a gente fala mais dos líderes de direita, né? Que existe uma diferença do totalitarismo de direita para o de esquerda. Utilizam disso, dessa movimentação de afetos. E é aí, com essa movimentação, é que eles conseguem evitar que as pessoas raciocinem, né? Sim. Que elas tenham uma visão crítica, que elas saiam daquele local, daquele ambiente, para ter uma visão ampla do que está ocorrendo. Porque se você está dominado por afeto, se você ama, se você odeia, se você está com raiva, você não pensa. Você está movido por emoção. E é essa a grande questão. A partir do momento que a gente está movido por emoção, esse movimento de massa, de manada, né? Você não consegue nem raciocinar em cima disso. Quem consegue pensar quando está com raiva? É difícil. Existe uma possibilidade de você só pensar bobagem, besteira. Sim, tipo, você tá puto, você tá com raiva e tal. Você não raciocina bem. Então é uma estratégia inteligente, né? Porém, ela é muito cruel, né? Cruel, maldosa. Eu perdi a palavra, assim. Mas é um negócio, no mínimo, eticamente muito problemático, assim. Uma vez eu estava numa clínica, esperando para fazer uma consulta. Eu não sei se era um exame, eu não me lembro bem. Aí a TV estava ligada, certo? E naquele dia, naquele momento lá, isso era por volta de meio-dia e tal, tinha um programa, que se eu não estou enganado era na Rede Record, né? Desses baixo nível mesmo. Essas merdas que eles fazem de mundo cão e tal, não sei o quê. Aí alguém um sujeito tinha agredido a mulher, né, a companheira e tal, não sei o quê, uma agressão bruta, bárbara, um troço horroroso. E lá na recepção da clínica, aquela imagem, aquela situação foi repetida só enquanto eu estava esperando o exame. Ela foi repetida umas 15 vezes. E o pseudo-comunicador, né? O filho da puta que estava lá fazendo aquele papel, ele falando, ou seja, e aí eu comecei a fazer uma análise, né, das pessoas que estavam lá. Olha, eu vou te falar uma coisa. Pensa naquele ambiente que ficou um troço cheio de ódio, de revolta, sim. Sabe assim? Porque aquela imagem que estava sendo mostrada, ela nem poderia estar sendo mostrada, porque entre aquelas pessoas que estavam ali, você estava criando monstros com aquilo. Sim. Aquelas pessoas estavam ficando, sabe assim, alucinadas para pegar o sujeito e matar ele, por conta do absurdo que ele tinha feito. Mas esse é um papel de quem não tem emoção nenhuma, que é a justiça. Explicar isso para essas pessoas é um negócio muito complicado, né? Uma vez eu estava num programa jornalístico, dividindo a bancada com uma pessoa lá, e aí veio com essa história de bandido bom é bandido morto, não sei o que e tal, e aí argumentou comigo que eu falei, não pode ser desse jeito, tá errado isso, não, mas é porque não é alguém da sua família. Aí eu dei uma explicação para ele que eu acho que ele entendeu, ou se não entendeu vai morrer sem entender, que é o seguinte, amigo, se alguém agride alguém da minha família, eu vou querer revidar, porque a minha reação é emocional. Isso. Agora, a justiça jamais pode agir emocionalmente. Isso. Por isso existe um código de leis. E a justiça não pode ser entendida como vingança. Exatamente. Entendeu? Ou seja, agora, isso é um negócio tão básico. E eu, que tenho só 2 neurônios, mas um fala com o outro, sou capaz de entender isso. Agora, grande parte da população, como é que alguém que acha que a Terra é plana vai entender essa lógica? E é uma lógica, não é básica, não, ela é pra lá de básica. Porque assim, eu tenho todo o direito de odiar alguém que me fez mal, que fez uma violência comigo, que matou um familiar meu. Só que eu não posso ser eu a responsável por fazer justiça nesse caso. Porque senão vai ser vingança. Exato, isso não é olho por olho, dente por dente, né? Exatamente. Por isso que a gente precisa de instituições neutras, né, emocionalmente falando, para julgar esse tipo de coisa. Porque se a gente deixa pra emocionalidade da vítima, a vítima tá com raiva, a vítima tá com ódio. A vítima isso quer é o quê? Legítimo. A vítima quer dar o troco. Isso é sempre. legítimo. Não, é óbvio, isso é natural. Isso é do próprio ser humano.
Você entendeu? Você, agora não. Aí onde eu queria chegar? Eu vejo isso sendo feito principalmente na imprensa, né? Na TV aberta principalmente, eu vejo isso sendo feito de propósito. Mas eu também creio que sim. E eu tenho condições de afirmar o que eu estou falando, porque eu sou um profissional dessa área há mais de 40 anos. É de propósito, é feito de forma safada, porque as pessoas sabem que isso gera permanência de audiência, isso gera tempo de exposição, isso gera like, entendeu? Você pega você abre o YouTube, entendeu? E assim, os títulos são assim, sei lá, fulano tá isso, tá aquilo, eles exageram, mentem, os títulos são quase todos, à direita e à esquerda, tudo título mentiroso, porque quando você vai ver o vídeo, não é aquilo. Mas a mentira, aquele excesso, tá louco, tá desesperado, fulano não sei o que, agora vai ser preso, agora não sei o que. Então, e aí você entra naquilo e não é nada daquilo. Ou seja, eles usam a mentira de forma mais descarada do mundo para dar audiência, para dar like, para dar visualização. Agora, quando você pega veículos de comunicação social, né, concessões públicas, que fazem isso deliberadamente, eles tinham que ir para a cadeia. Primeiro porque é proibido por lei que você exponha um suspeito de cometer um crime como se ele fosse criminoso. E isso aqui é comum. Aqui é comum. O cara é suspeito de ter cometido um roubo. Ele é mostrado lá como ladrão. Quando teve aquele lance do controle da imprensa, né? Que aí veio o pessoal, é censura, não sei o quê, censura. Existe uma diferença de censura e controle de mídia, né? Claro. Claro. Tem que ter um controle de mídia. Assim. Por exemplo, você pode reparar, ninguém veicula caso de suicídio na mídia. Sim, existe uma questão em relação a isso, porque isso pode deflagrar suicídios por contágio, né? Exatamente. Então, só um exemplo, mas é claro que a gente tem que ter um controle de mídia. Isso não é censura é outra coisa. Né? Censura é outra coisa. Mas um controle de mídia eu acho que é uma coisa muito urgente para o Brasil. Assim. Porque hoje a gente tem aí as redes sociais e eu acho que na sua área, né, na psiquiatria, porque invariavelmente você... É claro que você raciocina como um ser político, né? Pela sua cultura, pelo seu posicionamento, pelo seu conhecimento, pela sua visão crítica e tal, mas você também raciocina como psiquiatra. Né? Eu fico imaginando o tanto que deve ser difícil, porque eu que não sou da área, mas eu sou um comunicador, então eu sou uma pessoa extremamente ligada e analítica o tempo inteiro. Então o grau de sofrimento para mim é enorme. Quando, assim, só 12% da população brasileira entende um texto. Sim. É capaz de entender um gráfico. Doutora, pensa bem. 200 milhões de pessoas, só 12% conseguem ler, sabe, uma poesia e entender. Ou menos, né? Um texto do jornal, ver um gráfico e conseguir entender. Ou seja, que mundo é esse? Agora, quem usa essa situação em benefício próprio está vendendo o gato por lebre desde sempre, está se beneficiando dessa burrice. Entendeu? Você está cansado de ver isso na conduta, por exemplo, da propaganda. Né? Quando eu digo isso para determinadas pessoas, eu falo assim, eu não costumo ser vítima de propaganda de jeito nenhum, porque assim, eu estou completamente démodé. Por que você está démodé? É assim, meu celular... já deve ter uns 10 na frente dele. Meu carro, idem. Né? As minhas roupas também. Eu estou me lixando para isso. Mas eu não acho que todo mundo... Não, tem gente que gosta de andar na moda, não sei o quê. Mas olha o que a propaganda faz. A propaganda leva a maioria das pessoas a achar que o que ela conquistou já não tem a menor importância. Sim. Sabe esse carro que você acabou de comprar?
Pois é. Já tem outro melhor. Agora, ele não é mais bonito, ele não é mais o top. Acabou. Você já comprou, agora é o outro. Então, comece a sofrer, comece a ficar triste, comece a tudo, até você falar, não, eu vou pegar essa porra desse carro meu, porque eu comprei ele em setembro, aí quando foi novembro lançaram o modelo novo e eu não estou suportando, eu tenho que comprar um novo, e o cara vai lá, faz financiamento, porque ele foi levado a isso pela comunicação. E isso é um absurdo, porque assim, cara, fazem isso livremente, entendeu? Até no Brasil existe uma legislação, doutora, que evita que isso seja feito com crianças. Sim. Uhum. Certo? Mas até bem pouco tempo... Não tinha. Não tinha, não. Aí chegaram a concluir, não, aí é demais, sabe? Aí é demais. Então... São tantas camadas de problema, né? São tantas camadas de problema, mas não ser consumido pelo discurso do capital é muito difícil, até porque esse é o sistema que a gente vive, né? Em que o valor das pessoas é dado pela capacidade de consumo e pela capacidade produtiva, né? E querendo ou não, principalmente a partir do capital, junto com o fenômeno das mídias sociais e das redes sociais, é mais do que sobre o que você possui, é sobre o que você consegue mostrar que você possui, né? Então a gente cria uma questão imagética também, não só uma questão real de consumo, mas uma questão imagética de consumo. Mas, assim, né, para quem é crítico do sistema, a gente sabe que esse mundo do capital é muito adoecedor, extremamente adoecedor, né? Buscamos formas de superar o sistema, até ambientalmente é insustentável, né? A gente está vivendo uma crise climática muito grave, que só tende a piorar, né? Como se diz, esse ano é o ano mais frio do resto das nossas vidas, né? É difícil pensar isso. E a gente sabe que essas coisas são insustentáveis, né? A curto prazo, inclusive. Mas eu sempre recaio no seguinte ponto. Eu vim aqui falar de psiquiatria, a gente está falando de política, educação e comunicação. Porque viver, né, saúde mental é uma área que vai perpassar todas as outras. A gente não consegue fazer saúde mental de qualidade se a gente não tiver uma crítica social, se a gente não tiver uma leitura de mundo, se a gente não tiver conhecimentos de outras áreas de conhecimento. Senão a prática fica muito empobrecida, né? Extremamente empobrecida. Então eu imaginei que eu viesse falar de psiquiatria e que a gente ia acabar em política, comunicação, em sociologia e etc. Porque no final das contas... Não tem como não ser. Não tem como não ser. Eu sempre falo isso para os meus alunos também. Se a gente quer fazer uma prática de saúde mental bem feita, a gente precisa ter uma intersecção de conhecimento com muitas outras áreas, com diversas outras áreas. E esse profissional precisa ter ele precisa ampliar essa visão, né? Demais, porque assim, essas estruturas de poder, elas adoecem, elas beneficiam uns e adoecem outros, né? Inclusive os beneficiados, por vezes, estão adoecidos também, né? Então a gente tem a estrutura do capital que adoece, que é difícil não ser consumido por isso. A gente tem a estrutura patriarcal que adoece, né? A gente tem o racismo, que é uma grande estrutura de poder que é muito adoecedora. A gente tem, enfim, uma série de estruturas de poder que levam a cenários sociais muito caóticos e que levam ao adoecimento real das pessoas. E manejar tudo isso, lidar com tudo isso, inclusive, assim, antes disso, né, entender tudo isso, é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que a gente está num mundo tão complexo em relação às influências que a gente recebe, às informações que a gente consome e ao estado de adoecimento que a gente está, enquanto sociedade, né, pensando mais nesse pensamento coletivo, que as coisas ficam confusas, né? Em relação a essas coisas de limitação de propaganda para criança, né? Hoje em dia isso é proibido para criança, né? Esses jogos que tem os que a gente chama de loot box, que são aquelas... O que é a loot box? É quando a criança, ou enfim, a pessoa que está em determinado jogo, né, por exemplo, ela tem que pagar, consumir ou assistir vídeos e propagandas para ir para uma próxima fase, né? Isso interfere no neurodesenvolvimento da criança, porque ela começa a ser consumida por propagandas pela necessidade de pagar, pela necessidade de consumo, de recompensa e imediata, né?
para ir para uma próxima fase. Então, é uma coisa que não depende dela passar numa fase no jogo. O que pode ser muito bom. Jogos que são de desafios, né, de estratégia, podem ser muito interessantes para usar com crianças. Estratégias de gamificação com crianças e com adultos. Agora, quando você, para passar de um determinado nível, tem que pagar ou assistir não sei quantas propagandas, isso começa a desencadear uma resposta de jogo patológico mesmo, né? Você começa a ter que apostar, né, pagar para passar, ou então ser consumido por propagandas para passar. Então hoje isso é proibido, né? Isso para criança, criança é um proibido. veneno. Demais. Para adulto já é. Imagina para um cérebro em neurodesenvolvimento. Então, quando a gente fala de saúde mental, viver é um ato político, né? Com certeza. O Marx disse que o privado é político, né? O privado é político, né? Então, a forma como a gente vive, como a gente organiza a nossa vida, nossas relações, isso é sim, tudo isso é político. E tudo isso vai envolver um entendimento sobre comunicação e exposição a isso, um entendimento sociológico mesmo das coisas, um entendimento biológico das coisas, né? Então, eu costumo dizer que saúde mental, psiquiatria, né? Enfim, as profissões que mexem com saúde mental, elas exigem do profissional uma formação mais horizontalizada, assim. Mas isso é difícil. É difícil acontecer até por causa do empobrecimento da educação específica. No caso da medicina, então, houve uma proliferação de estruturas aí totalmente questionáveis, na minha opinião, né? Enfim, e a gente já está vivendo consequências por conta disso, e essas consequências serão muito mais graves no futuro. Eu fico imaginando, porque é assim, ó, quem não tem visão crítica, porque eu costumo dizer o seguinte, ó, o médico, ele é um técnico de terceiro grau. O engenheiro, idem. O advogado, também, né? São técnicos de terceiro grau. Esse cara pode ser altamente competente como técnico e pode ser altamente idiota como ser político. Isso. Ok? Então, assim, como assim, Léo? Como que o cara pode ser um baita de um advogado e um jumento? É simples. Se esse cara se ele não tem uma visão sociológica do mundo, se ele não consegue entender essa complexidade toda que envolve de meritocracia a ideologias, entendeu? Esse cara é um jumento. Apesar de ser um competentíssimo advogado, ou um competentíssimo médico, engenheiro, sei lá que profissão que seja, entendeu? E aí, as pessoas olham para essas pessoas e dizem assim, cara, por exemplo, um dia eu estava conversando com um empresário, cara, empresário mesmo, empresário, não é Zé Mané, não, empresário, entendeu? E ele falou, não, eu estou muito preocupado aí com esse negócio da eleição, a última eleição para presidente. Eu falei, pô, como assim? Por quê? O que houve? Não, porque você sabe que se o Lula ganhar a eleição, eu, por exemplo, que moro no condomínio tal ali, eu estou correndo o risco de ter uma família lá, que eu nem sei quem é, indo morar na minha casa lá, porque minha casa tem 4 suítes. Eu falei, fulano, isso deve ser alguma piada, né? Você tá curtindo com a minha cara. Não, é sério, cara. Eu falei, meu amigo do céu. Ou seja, eu estava diante de um baita de um empresário, de um cara bem sucedido financeiramente, economicamente e tal, né? E um jumento como ser político, um cara que acreditou numa coisa, não, porque é o comunismo, porque não sei o quê. Então eu falei, cara do céu. A pessoa nem sabe o que é comunismo. Gente. Exatamente. Aí, quando eu falei para ele, eu falei assim, escuta, você sabia que a China não é comunista? Como assim? Tá maluco, Léo? Eu falei, não, cara, deixa eu te falar. A China é governada por um partido comunista, mas ela é um Estado, e no comunismo não existe Estado. Você compreende a diferença? No Brasil, por exemplo, nós temos o partido, o PCdoB. É o Partido Comunista do Brasil, ou brasileiro, sei lá, enfim. Tem o PCdoB, não tem? Pois é. Aí, vamos imaginar, né, numa eleição, o PCdoB lança o Leal, ou lança o João, ou o Mané. Chama Mané, pô, lançou o Mané para presidente. Aí o Mané ganha. Ou seja, então, o Partido Comunista Brasileiro, né, tem na presidência da República o Mané. E aí eu te pergunto, o Brasil é comunista? Não. O Partido Comunista Brasileiro existe dentro de uma estrutura democrática.
Uhum. Então, nem o que é comunismo as pessoas sabem. Não. E por que eu estou dizendo isso? Para deixar muito claro aqui, né, que a gente precisa, as pessoas precisam entender, olha, o sujeito, ele pode ser pastor, ele pode ser médico, advogado, comunicador, jogador de futebol, ator, diretor, sei lá o quê, empresário, bilionário, entendeu e tal. E ser um Zé Mané como pessoa humana, como ser público. O cara não enxerga nada, ele não sabe de nada. Ele acredita na meritocracia como se fosse o ó do Borogodó. Aí quando você encosta esse cara na parede e começa a dizer coisas, ele vai ficando irritado, ele vai ficando não sei o quê, e daqui a pouco, não, bicho, deixa eu falar, eu odeio política. Sim, sou um apolítico. Né? Eu não gosto de política. Cara, deixa eu te falar, a política, meu irmão, está inserida no seu contexto 100%. Ela é a política que decide o que você come, quantas vezes você come, aonde você vai, se você tem ou não liberdade. Cara, a política define tudo na sua vida, absolutamente tudo. Então, você dizer que não quer falar sobre política é você dizer para mim que não quer saber de falar sobre a sua vida, sobre o seu ambiente, sobre as coisas que você quer fazer ou deixar de fazer, não sei o que e tal. Entendeu? É isso. E aí, a doutora acabou de dizer, olha, eu vim aqui falar sobre psiquiatria. Ok, mas a gente está falando de outras coisas. E a gente está falando de psiquiatria. E está falando de psiquiatria. Porque aí tudo perpassa isso. Assim. Por quê? Porque isso significa senso crítico. O que ela disse? Escuta, tudo isso esse é o caldo de onde surgem os problemas. Se eu não entendo desse caldo, como é que eu vou entender os problemas? Como é que eu vou praticar qualquer tipo de caminho de solução? Então, não, eu vou no psiquiatra, eu tenho TDAH, e aí vai me dar um remedinho e eu saio de lá pronto para outra. Não é assim não, jovem. Escuta, em que ambiente que você vive? Como é que é a sua relação com seus pais, com seus irmãos? Você trabalha onde? O que você faz? Tem um contexto que pode fazer com que você nunca melhore, que você só piore. Isso. Né? Ou tem um contexto que vai ajudar, né, na minimização desse problema. Ou seja, se o médico que vai fazer lá a tal da anamnese, vai conversar com você, que vai tentar te conhecer, não tiver esse comportamento, essa condição crítica, ele vai... Qual é o problema mesmo? Toma pílula azul, próximo. Isso aí eu acho que não é você virar um prescritor, né? Só e não um profissional de saúde de verdade, né? Ainda mais dessa sua área, né? Principalmente. Eu acho que eu sou uma apaixonada pela educação, assim. Tanto é que meu orientador de mestrado é pedagogo, assim, é da Faculdade de Educação, e eu gosto muito da perspectiva da educação. E eu acho que o caminho tá por aí, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma coisa. A gente na formação da residência, olha que eu fiz residência no HC, uma formação bem sólida, muito boa. A gente não estuda Foucault, por exemplo. E a gente só consegue entender a maneira como a gente faz saúde mental hoje em termos estruturais, né? Que é baseada mais numa lógica ambulatorial, numa lógica de rede, numa lógica de assistência em equipe, por exemplo, né? Numa lógica mais horizontalizada de cuidado, a partir dos estudos que começam com Foucault, né? Tudo começa em Foucault. E a gente não estuda isso, história da loucura, né? A gente aprende guidelines, a gente aprende a diagnosticar, a gente aprende a prescrever. Mas tão importante quanto isso é entender a forma como a gente faz isso. Porque hoje, por exemplo, a prática em saúde mental não é mais centrada em hospital, né? Eu tô, sei lá, com uma questão de ansiedade, com uma depressão, com TDAH, eu não vou ser hospitalizado, muito provavelmente, né? Como em todas as áreas da medicina, alguns pacientes vão demandar de hospitalização. Isso acontece na cardiologia, na nefro, enfim, né, na gastro. Tem pacientes que, na medida em que ficam muito graves, vão demandar de um tempo de hospitalização, né? Isso também acontece na psiquiatria. Mas a lógica de cuidado não é mais centrada no hospital.
mais de 90% dos casos, bem mais de 90%, a gente consegue resolver ambulatorialmente, né? E a gente só entende por que essas coisas mudaram se a gente estudar a perspectiva sociológica da coisa. Porque senão você nem sabe em que você está inserido, assim, né? Você nem sabe no que você está inserido. É muito lindo você atender uma pessoa, nossa, seu diagnóstico é depressão, eu vou te passar tal remédio, mas a questão é a seguinte, se eu não entendo que aquela mulher, por exemplo, está deprimida porque ela está desempregada, apanhando do marido, tem 3 filhos para cuidar, não tem comida em casa para todo mundo, a renda não dá para o mês inteiro, o meu remédio e toda essa minha formação biologicista, ela vai servir muito pouco. Né? Ela vai servir muito pouco. Ela simplesmente não vai resolver, né? Não. Aí você vai ficar frustrado. Nossa, eu passei um remédio, o melhor remédio. Aí a pessoa não comprou o remédio porque eu não tinha dinheiro e ela não tomou. E nossa... se a gente não souber o que a gente está fazendo e não souber como ajudar as pessoas, porque às vezes essa pessoa vai se beneficiar muito mais de eu encaminhá-la para um CRAS, né, para ver se ela consegue algum tipo de benefício social, para ela conseguir ter uma mínima dignidade de vida, isso vai melhorar os sintomas depressivos dela, é óbvio que vai. Não estou dizendo que depressão não existe, muito longe disso, né? Os transtornos mentais, eles existem. Eles são reais, né? Eles são reais, com certeza eles são reais. Muito provavelmente essa senhora que eu descrevi aqui hipoteticamente, ela vai precisar de uma medicação. Claro. Mas isso está longe de ser a única solução para ela, assim, né? Não é só isso. A gente precisa olhar as situações como um todo, precisa entender por que a gente está fazendo as coisas da maneira como a gente está fazendo as coisas, né? Isso requer uma visão crítica, né? Que você só adquire quando você melhora a sua consciência política, a sua consciência sociológica, né? Então, quando você... muita gente, às vezes, diz, cara, eu acho esse negócio de filosofia uma besteira. É mesmo, cara? Você jura? Tipo o novo ensino médio, né? Entendeu? Você jura mesmo que você acha que a filosofia é uma bobagem? E se eu disser que a vida que você tem hoje, grande parte dela é do jeito que é por conta do pensamento filosófico? Isso. A gente estaria jogando pedra uns nos outros, meu amigo. Se não fosse isso, se não fosse o desenvolvimento nessas áreas, cara. Mas é incrível, né? Como isso não tem valor. Tem valor é o técnico. Não, o cara é médico. Sim. O cara é advogado. O cara é engenheiro. Ele tem um conhecimento técnico, né? Mas isso é pouco. Isso é quase nada. Isso é muito pouco. É engraçado, né? É muito difícil, né, a pessoa entender. Por exemplo, nós temos aí uma busca incansável pela felicidade, né? Assim, ó, se alguém inventa uma pílula ou um pó ou um tubo de ar sem nada, apelida de alguma coisa, de dose de felicidade, e isso funciona, esse cara vai ser o sujeito mais trilionário de todos os tempos no universo. Porque essa é a grande busca de todo mundo quer ser feliz, né? E aí, eu digo para as pessoas, né, nessas conversas que fatalmente chegam nesse nível, principalmente nesses tempos agora, né, que a loucura tomou conta, né? A gente, assim, ó, jogaram um monte de óleo na mesa, né? E aí alguém veio com uma baforada de água assim, em cima da mesa, assim, aí, ó, isso aí é a sociedade hoje. Bolinhas, bolhonas, só bolha, não tem nada ali. E uma não comunica com a outra, né? Não, pois então a loucura está generalizada mesmo, não tem conversa. E aí, quando você diz para a pessoa, deixa eu te falar, você sabia que a compreensão filosófica da vida, né, pode melhorar o seu grau de felicidade? Porque você vai começar a entender coisas que você não entende, coisas que você nem sabia que eram daquele jeito, coisas que estão no seu dia a dia, que você vai fazer mas é por isso? É por isso, ou seja, então nessa lógica, a educação, né, que nos é negada em muitos aspectos desde sempre, parece que é um instrumento da própria existência do capitalismo, no sentido de te transformar em ser consumista. Porque quanto mais infeliz,
mais consumo. Você não acha que a felicidade é um produto do capitalismo? Eu acho muito isso. Porque Não, assim... Mas eu acabei de dizer, quanto mais infeliz, É. mais consumo. Por quê? Porque meteram na sua cabeça que adquirir coisas, né, traz felicidade. Eu entendo Entendeu? muito a felicidade, e hoje se fala muito de felicidade, né, como um produto do capital, né? É um produto que você consome, felicidade. Porque a vida, assim, a gente tem aqueles momentos mais alegres, a gente tem momentos tristes, mas a vida é feita de momentos, né? Esse lance da felicidade, de viver uma vida plena, feliz e tudo mais, é um produto de consumo, né? Eu vejo muito felicidade sob essa ótica. Porque no final das contas, eu acho que o que a gente precisa é entender que todas as emoções fazem parte da vida. E hoje o que as pessoas não querem é ter que lidar com emoções ditas negativas. Tipo, tristeza, frustração, raiva. As pessoas não querem sentir isso. E elas vão comprar, aí elas vão para os ópios sociais, né? Drogas, igreja, compras, consumo, etc. E porque elas não querem ter que administrar emoções negativas. E no fundo, talvez felicidade no sentido mais real seja aprender a administrar essas emoções ditas negativas. Que eu nem gosto de usar esse termo emoções negativas, porque eu acho que elas fazem parte. Como é que é uma vida sem sentir tristeza? Não faz nem sentido isso, né? Uma vida sem você sem você ter uma frustração. Como Tipo, que seria isso? Não sei, mas é isso que as pessoas almejam no final das contas. Então, eu sei, e isso é vendido para elas, né? é vendido, claro, da vida plena, da vida que você não vai ter mais preocupações, problemas e etc, etc. Então eu vejo a felicidade, muito se fala de felicidade, palestras sobre felicidade, livros sobre felicidade, né? Autoajuda, então, é uma beleza. Como né? um produto do capitalismo, né? A partir do momento que você pode consumir mais e você vai ser mais feliz. Então, felicidade hoje é um produto. Eu vejo muito isso, assim. E aí a pergunta que vem na minha cabeça na mesma hora é o seguinte, é mesmo? Então me explica aí o grau, a quantidade de suicídios nas classes altas, abastadas, cheias de grana. Tem uma teoria da economia, ai. é uma teoria da economia que se chama teoria do consumo relativo. A gente, em relação à renda, tem vários fatores que vão influenciar suicídio, né? Tipo, enfim, é uma questão multifatorial. Mas a gente tem maiores taxas de suicídio quando a gente pega o recorte renda nos extremos da capacidade de consumo. Então, por exemplo, quanto mais igualitária é uma sociedade, menos eu tenho suicídios relacionados à renda. Agora, quando eu estou à parte, seja para cima, seja para baixo, da capacidade de consumo daquele meio que eu estou inserido, isso pode ser fator de risco para comportamento suicida, né? Então, quando a gente busca sociedades mais igualitárias, isso também impacta em suicídio, né? Porque estar à margem, tanto para cima quanto para baixo, é ruim. Uma vez eu vi o Bill Gates numa entrevista, e aí ele disse o seguinte, olha, as pessoas ficam falando aí dos cento e não sei quantos bilhões e tal, que eu sou o cara mais rico do mundo e tal. Ele falou, olha, nada faz sentido depois do segundo bilhão. Uhum. Porque você já comprou tudo que você queria, você tem tudo que você queria. Você não tem mais não o que consumir. Não tem mais nada. Aí você, mas eu gostaria muito de ter esse problema. É mesmo? Você jura? Entendeu? Então, assim, né? Tudo passa pela educação, pela sua capacidade de perceber o óbvio em relação ao comportamento, né? Então, assim, você quer felicidade? Você quer alcançar a felicidade? Você quer ser um ser feliz? Então você precisa abrir mão das suas tristezas, mas abrir mão de forma consciente. Ou então tolerar senti-las, né? Abrir mão, que eu digo, talvez eu tenha usado o termo equivocadamente. O que eu quero dizer? É assim, vamos imaginar que o seu porte físico não te agrade, né? E que esse seja um motivo para você ser infeliz. Porque eu sou muito magro. Porque eu tenho barriga. Porque eu não tenho olho azul. Porque eu não sou loiro. Porque eu sou branco. Porque eu queria ser preto. Que não sei o quê. Quando você
entende isso claramente e aceita isso como seu de forma natural, é menos um motivo para você sentir tristeza. E quanto menos tristeza você sente, maior é a sua percepção da satisfação, que pode ser encarada como alegria, pode ser encarada como euforia, pode ser encarada como felicidade, etc, etc, etc. Porque normalmente, quando você vai conversar com as pessoas, você fala, o que foi? Você está meio... tô lá, sabe? Pô, minha vida está uma bosta. É mesmo? Por quê? Aí o cara começa a citar coisas que ele poderia ter se livrado delas de forma fácil, até com uma pequena ajuda de terapias e tal, né? Não vou nem dizer num grau de psiquiatria, não. Mas é assim, ó, são os meus problemas, a minha doença, o meu isso, o meu aquilo, entendeu? Ele não abre mão daquilo. Ele não abre mão. Aquilo faz parte da identificação dele. Então ele vai ser triste e vai ter aqueles problemas a vida até morrer por conta disso. Porque se fosse... e toda vez que eu volto na questão da consciência, né, quando você tem consciência, né, do que é a vida mesmo, do que é que você representa, quem é você e tal, não sei mais o quê, a possibilidade de você se livrar desses, vou usar aqui um termo espiritualista, né, desses miasmas. Dos miasmas. Sabe? É muito grande, é muito melhor, é muito mais fácil, muito mais simples, entendeu? Eu acho que isso tem a ver também com uma voracidade, né? Parece que aquilo que se tem nunca é suficiente. Eu tô sempre atrás demais, eu nunca tô satisfeito. E a gente vai cair em consumo de novo, a gente vai cair nesses ópios sociais de novo. Mas eu acho muito que o caminho é educação, assim. A gente precisa olhar para a educação. O projeto de sucateamento da educação é um projeto de poder, né? Isso é um projeto de poder estruturado. Porque não é interessante criar cidadãos críticos. Isso é uma formação de consumidores, né? Isso. É o lance da sociedade do consumo, né? Então eu formo uma sociedade empobrecida intelectualmente, empobrecida emocionalmente e consumista. E voraz. E voraz, porque você não está se nutrindo de nada. Você não está então você vai se nutrir de quê? De consumo e de ópio. Gosto de chamar de ópio, mas é isso. Assim, eu de vez em quando eu me deparo com algumas situações muito até hilárias, né? De pessoas tentando me dizer, não, como assim? Isso aqui é um tênis tal, custa R$1.000. Eu falo assim, é mesmo, cara? Eu não preciso disso pra ser feliz. Às vezes eu até preciso, mas posso não precisar. Ou então assim, né? não, você nunca ouviu falar dessa marca? Eu falo, não. Pô, Léo, mas você... daí vem o demodê. Pô, Léo, mas também, você tá parecendo um homem das cavernas, entendeu? Você não sabia que essa camiseta não sei das quantas, que o ator tal, fulano... Cara, você jura que você tá usando isso por conta disso, cara? Você entendeu? Então, assim, ou seja, o que é isso? Isso é fragilidade. E essa fragilidade vem de onde? Vem de uma má formação educacional. Eu acho que sim também. Eu caio sempre nesse lugar. Eu acho que educação é o caminho, assim. A gente roda e cai na educação. Eu lembro da minha mãe, que foi minha professora de português no ginásio e tal, me acompanhou a vida inteira como professora mesmo. Tá? Minha mãe autodidata, assim, sabe? Uma mulher extremamente inteligente, muito firme, uma pessoa que tinha posturas há 70 anos atrás, que eu estou começando a ver nas mulheres hoje. Para você ver o tanto que ela estava à frente do tempo dela, né? Então, assim, eu tive a sorte, como você acabou de dizer, eu tive uma mãe presente, eu tive um pai, tive família e tal, então isso me ajudou demais, eu tive a oportunidade de estar em boas escolas e tal. No meu caso, tudo que dependia do dinheiro foi muito difícil, porque era uma família pobre e tal. Mas, por outro lado, eu tive uma mãe extremamente competente e um pai amorosíssimo, né? Outro dia eu disse aqui, falei assim, meu pai nunca me chamou pelo nome. Meu pai nunca disse, Antônio, nunca. Meu pai só me chamou
a vida toda de meu filho. Meu filho. Ou seja, o que significa isso? Significa que eu me senti amado a vida inteira. Eu me senti pertencente de verdade. Essas pessoas gostam de mim, elas cuidam de mim, essas pessoas fazem o que podem por mim. E eu tenho que fazer o oposto, eu tenho que ter a mesma postura. Então isso me moldou como ser humano. Daí vem essa preocupação que você tem, né, como comunicador, por exemplo, com a melhora da sociedade, com a melhora da vida das pessoas, com a possibilidade dessas pessoas terem acesso à educação e, por consequência, às suas próprias soluções, ao seu entendimento filosófico das coisas, para que a vida delas melhore. Então, isso tem tudo a ver com a vida que eu tive. Aí... vem um sujeito, um desses idiotas que falam em meritocracia, e fala, não, Léo, isso é porque você é um cara inteligente, porque você correu atrás, entendeu? Porque você se esforçou, não. Você trabalhava enquanto eles dormiam. Exatamente. Ou seja, não tem nada a ver isso, jovem. Nada a ver, né? Então, assim, o sistema te prepara mal para você enxergar quem ele é, jovem. Tá claro, entendeu? Isso pra mim é a grande questão, assim. Eu acho que a educação é o caminho, assim. Eu acho que a base de uma sociedade... Não sou eu que acho isso, né? Mas a base de uma sociedade é educação e saúde. Assim. Eu me lembro do Darcy Ribeiro falando sobre isso. Exato. Brizola, né? Mas eu acho que o lance é educação e saúde, assim. É a base para você formar cidadãos minimamente dignos. Você formar um país que vale a pena você se chamar de meu. Eu tenho orgulho desse país aqui, sabe por quê? Porque aqui as crianças têm acesso à educação, uma formação crítica, formação crítica. Aqui, sabe? Ou seja, aí sim. Agora... E a gente não está falando aqui de uma formação tecnicista, que é o lance de formar técnicos de 3º grau, 2º grau ou 1º grau. Eu acho que a Siri quis participar. A tal da inteligência artificial do celular que entrou na conversa. Quem chamou aqui? Que nunca desliga. Quem foi que te chamou na conversa? A Siri apareceu. Doutora, assim, antes que alguém me cobre, né? Eu falei aqui sobre o autismo no início, daquele vídeo, não sei mais o quê. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre autismo, só para quem assistiu esse podcast até aqui. Eu disse, cara, você arrumou o cacete aí pra cima do pastor lá que falou aquele monte de bobagem sobre autismo e você perdeu a oportunidade de ouvir sobre o autismo de verdade aí e tal. Vamos dedicar alguns minutos a isso aqui para que as pessoas tenham uma ideia do que é isso, como é que, sabe, assim, o que isso representa hoje, situar esse problema, enfim. Então, né, o autismo é uma condição, é um transtorno que existe. Primeira coisa, pessoas autistas existem, né? Não é nada fabricado nem nada inventado, né? O autismo é uma doença, não é uma doença, né? Porque a gente não tem um mecanismo etiológico esclarecido, mas é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, assim, os sintomas têm que se manifestar desde a infância, isso é importante, e que tem geralmente uma conexão genética forte, né? É algo que vem de um arcabouço genético favorável para o desenvolvimento daquilo, né? Via de regra é isso. Então, não é algo que você vai adquirir porque sua mãe é fria, não é algo que você vai adquirir porque um demônio entrou no seu útero, não é algo adquirido. É isso que eu quero dizer. É algo que você já tem um arcabouço genético propício para desenvolver. Ou seja, é algo que a genética já definiu que vai ter. Basicamente, né? E como que são as manifestações do autismo, né? Existem prejuízos na comunicação, no entendimento da comunicação. Existem prejuízos de socialização e existem as estereotipias, que são os sintomas nucleares do autismo. Se não tem todos os sintomas nucleares, não tem diagnóstico. Hoje o que eu vejo, assim, é muita gente querendo ser autista, né? Se você conversar com qualquer psiquiatra, uma grande demanda de consultório é o povo chegar lá e falar assim, eu acho que eu tenho autismo. Aí muitos preenchem uma escala que é de responsividade social, e aí tem baixa responsividade social. Nossa, eu sou autista. Não,
né? As escalas de responsividade social, elas medem responsividade social, elas não são patognomônicas de autismo. Então, várias pessoas podem ter baixa responsividade social, né? Pessoas tímidas, pessoas fóbicas sociais, autistas, pessoas deprimidas, né? Pessoas mais introspectivas. Então, pessoas com e sem transtorno podem ter baixa responsividade social. Então, aquela escala, né? O ISR2, acho que é ISR2 mesmo o nome. Depois do Covid eu misturo assim as siglas. Teve enfim, Covid? Tive, Nossa. infelizmente. Mas a ISR2, essas escalas, elas não são patognomônicas de autismo. Então não é porque eu pontuo numa escala que eu tenho um diagnóstico, né? A gente faz diagnóstico a partir de raciocínio clínico e observando toda essa história neurodesenvolvimental. Hoje a gente entende o autismo como uma deficiência psicossocial, né? Inclusive são pessoas que são contempladas por programas, por cotas, né? De pessoas com deficiência. Talvez por isso essa busca tão grande por querer ser autista, né? De muitas pessoas que por vezes não são. Na maioria das vezes talvez não sejam. E tem essa questão dos benefícios sociais, né? E tem também uma questão na busca das pessoas por um diagnóstico de autismo, de que é um diagnóstico romantizado, né? As pessoas têm uma ideia de que ser autista é bonitinho, é fofinho, enfim, e não é por aí, né? Os prejuízos para quem realmente é autista são muito grandes, né? Então, a necessidade de cotas, benefícios sociais para as pessoas com autismo é uma necessidade que existe. Mas o que eu vejo hoje são muitas pessoas querendo se beneficiar disso de alguma forma, né? E eu acho que por isso a gente tem que ter muito critério para avaliar e dar um diagnóstico desse. Você está falando sobre isso do autismo e eu estou me lembrando aqui de altas habilidades e superdotação. Sim. É uma desgraça, entendeu? Enfim. Não, porque, por exemplo, a pessoa com altas habilidades ou superdotação, ela é neurodivergente, né? E, então, assim, ela tem... Geralmente, a pessoa com altas habilidades, ela tem prejuízo de socialização, ela tem muitos prejuízos na vida. Claro, né? Ter um QI bom não é suficiente para que você tenha sucesso. Vamos entender sucesso fora da lógica do capital, né? Uhum. Ter sucesso na sua vida. Por vezes, isso te traz mais prejuízo do que solução, né? Os extremos de QI são formas de neurodivergência, mas, enfim, QI alto não é considerado deficiência, né? QI baixo, abaixo de 70 é considerado deficiência intelectual. Pessoas com TDAH também são ditas neurodivergentes, mas não são deficientes. Mas tudo isso pode gerar um prejuízo social, inclusive, importante. Né? Porque imagina altas habilidades e superdotação num ambiente completamente desfavorável. Muito difícil, muito difícil. Imagina o que é isso, entendeu? É muito difícil. Eu sei. Os prejuízos sociais são grandes, assim, é difícil, assim, para... Então tem que ter todo um manejo específico também com pessoas que têm altas habilidades e superdotação. E isso deveria ser feito, ou deveria existir, desde a primeira infância. Uhum. Porque essa percepção, né, antes dessa certeza, o sofrimento é enorme. É grande. Entendeu? Então essas coisas têm que ser vistas, assim, né? Explorar os potenciais dessa criança de maneira que ela não fique só presa dentro da cabeça dela. E é lembrar que é uma criança, uma pessoa, que é, sei lá, mais inteligente que quase 100% da população. Então isso gera um sofrimento existencial importante. E aí muita gente acha que... muita gente vê o lado romântico, né? O lado não sei o quê. Fulano e é tal. muito inteligente, né? Fulano pois é. tá todo fudido da cabeça. Exatamente. Exatamente. Cara, enfim, né? Ou seja, tudo que a senhora disse aí do autismo, né? Não tem absolutamente nada a ver com aquele discurso criminoso daquele sujeito lá falando sobre demônio, visitar o útero das mães e não sei mais o que e tal. Enfim, agora, eu faço aqui um pedido para o Ministério Público. O vídeo está na internet, né? Que alguém do Ministério Público pegue esse vídeo e dê um sossega nesse sujeito, entendeu? Criminalize essa atitude, responsabilize ele. Por quê? Para que a gente não tenha daqui a pouco uma enxurrada desses vagabundos, porque eu fico tentando me conter aqui nos termos, mas sabe assim, esses vagabundos
travestidos de pastores, falando sobre coisas que eles não têm a menor condição de falar. Isso sem contar das interpretações maliciosas, mal intencionadas que eles fazem do que eles chamam de livro sagrado. Sim. Né? Porque um sujeito que dentro de uma igreja, pastor, ok? Que se auto-intitula cristão, que fica pregando o Velho Testamento, é um... Entendeu? O que o Velho Testamento tem a ver com Cristo? Porra nenhuma. Mas o discurso lá é muito mais viável para a dominação. Né? É lá que está a fonte do medo, do Deus pavoroso, né? do Deus grilado, do Senhor dos Exércitos, do cara que vai, sei lá o que, fuder com todo mundo, né? Pois é. Controle de corpos. Estratégia de controle de corpos. Então, né? Aqui, ó. Eu nunca tinha ouvido esse termo. Estratégias de domínio de corpos. Agora... Tem um livrinho que chama-se Necropolítica, do Attila Mbembe. Necropolítica. É isso. É bem interessante. É um livro pequeno e é um autor africano, bem interessante, assim, que fala sobre essas questões. Fica a dica. Doutora, então é o seguinte, de algum jeito a senhora... Quando eu chego nesse ponto de chamar uma pessoa tão jovem como você de senhora, é porque eu já estou me sentindo muito chegado. Mas não precisa me chamar de senhora. Pois não, mas é porque eu já estou me sentindo muito chegado. Então, assim, aquele convite, você já está na nossa relação aqui de boas cabeças, né? E a gente... Com certeza nós vamos falar de outros temas, mais especificamente, assim, né, tete a tete, ou com mais alguém, não sei, depende muito do tema, né, e tal. Sim. Mas enfim, é muito prazeroso, né, ouvir, né, assuntos participar com tanta profundidade, porque eu aprendo muito rápido. Ai, que bom que vocês gostaram. Não, achei ótimo, achei muito bom, mas muito bom mesmo. Até porque a gente discutiu psiquiatria num âmbito que é foda. Que bom que vocês gostaram. Não, gostei muito mesmo. Então, assim, aí eu costumo dizer aqui, né, escuta, quando você foi convidada para participar do Jurubebas e tal, passou pela sua cabeça, nossa... Esse cara, né, podia me perguntar isso, porque aí eu vou ter a oportunidade de falar uma coisa que eu considero importante. Então, passou batido aqui, ficou essa coisa. Você imaginava que uma pergunta seria feita e ela não foi feita? Se ela não foi feita, a hora de respondê-la é agora. Não, eu acho que a gente falou bem de tudo. Eu imaginei mesmo que a gente fosse falar de política quase todo o podcast, porque é isso, né? Viver um ato político, a gente não consegue fazer uma prática profissional bem feita se a gente não tiver uma intersecção com política e com outras áreas do conhecimento, com as ciências humanas, né? E eu achei muito bacana a maneira como você conduziu. Eu quero agradecer o convite, me coloco à disposição, caso vocês queiram me chamar novamente. Com certeza. E, assim, adorei a ideia do podcast, achei muito bacana. Muito bem. Da próxima vez, a gente vai discutir aqui um tema específico. Pode ser suicídio, pode ser TDAH, pode ser... Enfim, pode ser qualquer coisa. Pode ser essa coisa da psicoterapia de orientação analítica, que eu não quis entrar muito nesse assunto, porque eu sei que aí falou... Só a palavra analítica ali já... já me deixa empolvorosa, entendeu? Sim. Então, assim, é outro tema que a gente poderia sentar aqui para falar só especificamente sobre ele, mas foi um prazer enorme tê-lo aqui. Prazer foi meu. De novo, eu quero agradecer pelo seu sorriso, pelo seu astral, pelo seu bom humor, né? E pela ajuda que você acaba prestando aqui ao Jurubebas, cujo programa que nós fizemos hoje vai estar lá para consulta. Por anos e anos e anos, entendeu? Provavelmente eu já terei morrido há muito tempo e ele vai estar lá para as pessoas entenderem que certos assuntos de muita importância
já vinham sendo discutidos há muito Sim. tempo. Sim. Né? Porque quando você falou de Foucault aí, eu fiquei imaginando o seguinte, pois é, né? Como que pode certas cabeças, né, terem tido certos insights há tanto tempo, de tamanho valor, né? Sim, as pessoas estão pensando há muito tempo, né? Mas ainda tem muita coisa para ser pensada, Com né? certeza. A ciência, se não tivesse mais nada para ser pensado, a ciência ia acabar, né? A gente podia achar um jeito de arrumar aí alguma coisa que nos tirasse daqui e nos levasse para algum lugar que a gente pudesse acrescentar alguma coisa. Então... Porque não existe sentido, né? Se você não vai acrescentar nada mais. A gente tem muita coisa para ser pensada, tem muita coisa para ser feita, observada. E eu agradeço, gente, e me coloco à disposição aí para mais convites. Eu quero ver a cara dos seus alunos vendo esse podcast. Eu vou passar para eles. Pois é. Tudo anjo. Mas, ó, vocês precisam assistir porque vocês foram citados Vocês aqui. foram citados, meus bebês foram citados. Exatamente. Eu vou falar para eles que é uma atividade obrigatória assistir o podcast. Beleza, então chegou aquele momento, né, de dizer o seguinte, ó, se você não está inscrito neste canal, basta dar uma clicadinha lá em inscrito. Pronto, é um negócio mais fácil do que tomar balinha de criança, tá bom? Se é que você tem essa atitude nefasta, né? Que não tá tão fácil também. Como é que é? Que não tá tão fácil também. Não tá não? Ah, vai pegar a balinha do João Vitor. Pois é, então tem criança que você experimenta tomar uma balinha pra você ver. Mas enfim, ó, a sua inscrição é extremamente importante porque traz relevância e aí o tal do algoritmo, né? Essa figura lá, entende como... então vale a pena mostrar para outras pessoas, beleza? O like lá, do coraçãozinho, lá quando você dá o like, significa que você gostou do assunto e por isso tem relevância para mostrar para outras pessoas. Então, tudo que você fizer de positivo, a inscrição, de clicar no sininho das notificações, dar o like, tal, tudo é muito importante para ajudar o podcast a ser mostrado para mais pessoas. E tem a questão do compartilhamento. Se você acha que o que a gente tratou aqui hoje, né, é importante para algumas pessoas, por favor, compartilhe. Beleza? No mais... foi mais um prazer enorme, né, fazer esse podcast aqui. O pior e o melhor do planeta. Grande abraço para você e tchau.